Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. E hoje a gente vai falar do fiasco que foi o jogo Atlético de Goiás 3, Fluminense 2, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Fluminense conseguiu fazer o placar de 2-0. Teve um pênalti logo no começo do jogo, em seguida o Fluminense fez o segundo. 2-0 o Fluminense conseguiu perder o jogo para o 19º colocado do Brasileirão, para o penúltimo colocado. Uma vergonha, um time totalmente desestruturado, a zaga batendo cabeça, Felipe Melo e Nino numa partida horrorosa. Ele errou nos 2 gols do Atlético de Goiás. Parece a zaga do Fluminense, parece a zaga Cosme e Damião. É uma zaga que adora dar doce, entendeu? Zaga, Cosme e Damião. É a zaga do Fluminense. E outra coisa, é um time que adora ressuscitar os mortos. O Fluminense não pode ver um time na degola que ele ressuscita o time. Que ele perde para o time, levanta o time novamente para o campeonato. É incrível, gente. Como é que pode um placar de 2-0, podendo matar o jogo, perderam umas 2 ou 3 oportunidades de matar o jogo, 2 com Cano, uma com Martinelli. Enfim, é aquele ditado, né, gente? Quem não faz, leva. Para vocês terem uma ideia, o Fluminense tocou a bola em demasia. Aquele mesmo futebol que a gente está cansado de reclamar aqui. Jogo bonito, gente, não é você sair tocando bola e ficar tocando bola e cansando o torcedor. Jogo bonito é aquele que você toca a bola em prol do gol, em direção ao gol. E tenta arrematar, tenta cabecear, tenta chutar o gol, enfim, fazer o goleiro do adversário trabalhar, coisa que o Fluminense não faz. Para vocês terem uma ideia, foram 29 chutes do Atlético de Goiás contra 16 do Fluminense. Para vocês verem o tamanho de vantagem de arremates a gol que o Atlético de Goiás teve em relação ao Fluminense. Então não adianta nada esse toque de bola exagerado e fora de hora do time do Fluminense. Ele toca, cozinha o adversário rouba a bola, vai lá e faz o gol. E ele toca, o adversário rouba, vai lá e mete outro gol. E tem sido assim em todos esses jogos. Todos esses jogos. E aí fica a pergunta, vale a pena renovar o contrato do Diniz já agora? Vai renovar para quê? Para 2 anos? Para daqui a 3 meses ou na volta da próxima temporada ele começar a fazer merda e ser demitido e colocar o Fluminense na justiça? Sinceramente, pessoal, eu não sei se vale a pena não, tá? A mídia está fazendo muito o Fernando Diniz às vezes ficar desequilibrado, tá? Ele está inventando muito. Todo jogo ele inventa de tirar o André da posição dele e recuar o André para a zaga, pensando que ele está fazendo alguma coisa fora do comum. Não está não, gente. Ele está tornando deficiente 2 posições. A zaga, que o André não é zagueiro, não tem nem altura para ser zagueiro, e está tornando deficiente a volância também, que ele está tirando um dos melhores volantes do futebol brasileiro e colocando na zaga. Então ele está fazendo com que o Fluminense fique desmontado, que o Fluminense vire bagunça. É assim que acontece quando o Fluminense está sofrendo uma derrota. Ele simplesmente bagunça o time todo. Para vocês terem uma ideia, ontem ele tirou o André da cabeça de área e botou na zaga. Ele tirou o Calegari, botou o Caio Paulista. Ele tirou o Ganso e botou Marrone e Bigode. Tirou Cara, ele só fez merda. Ele só fez merda no jogo, tá? Então, ele só fez merda nas substituições e com isso o Fluminense fica totalmente desfigurado. Fica outra equipe. Além disso, ele não sabe escolher os reservas. Marrone até agora não provou para que veio, por que foi contratado, tá? O Bigode já está desde o início da temporada e até agora não se firmou. O Caio Paulista, a mesma coisa, é um cara que se enrola com a bola. Por que não dar oportunidade da garotada do Sub-20
o sub-23, entrar no segundo tempo para fazer a equipe ficar mais ofensiva. Por que não, em vez de botar Bigode, não se colocar John Kennedy, ou Samuel Granada, ou qualquer outro centroavante do Júnior, do sub-20? Por que, em vez de botar Caio Paulista, não se bota o Gabriel Martins, ou outro jogador também que possa entrar, o filho do Iranildo, o Iago? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Tem algum contrato dizendo que tem que botar esses caras para jogar? Tem algum contrato obrigando o Fluminense a escalar esses caras para jogar? Eu queria entender o porquê do Felipe Melo sendo escalado na zaga, se a gente tem dois zagueiros da posição na reserva, que é o David Braz e o David Duarte. O David Duarte levou 1 ano e cacetada para acertar com o Fluminense. Era um zagueiro promissor no Goiás. Agora ele não serve mais. Então para que foi contratado? Por que Felipe Melo tem que jogar em todos os jogos do Fluminense? Um cara que já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Não adianta ele ter garra. Ele não tem mais idade para jogar. Ele está mal, física e tecnicamente. A zaga do Fluminense não ganhou uma na cabeça ontem. Todas as bolas cruzadas, os caras cabecearam livre. Os caras perderam gol feitos. Teve um camarada lá, um atacante, que cabeceou livre no final do jogo e errou. Cabeceou para fora, ele estava sozinho. O cara cruzou e ele no meio da zaga cabeceou tranquilo, livre de marcação. Então isso aí tem que ser treinado, minha gente. Isso aí tem que ser acertado no centro de treinamento. Ou será que no centro de treinamento só se treina a saída de bola bonita? Não se treina a jogada aérea, não se treina outra coisa. Diniz tem que ter opção tática. Se não está dando para sair jogando, alça essa bola, lança essa bola para os atacantes. Treina os atacantes se deslocando para tentar receber essa bola em profundidade. Por que a teimosia? Todo mundo já sabe como o Fluminense joga, minha gente. Todo mundo já pegou o macete de como jogar contra o Fluminense. Então, se a gente não tiver opções táticas, a gente vai ficar para trás. Já são 2 derrotas. Atlético Mineiro e Atlético de Goiás. Agora pega o América Mineiro no Maracanã. Depois vai lá na ressacada pegar o Avaí. Será que com esse futebol a gente vai conseguir vencer os adversários? Os próximos? Ou a gente vai ficar descendo o elevador? Porque a gente já está em terceiro junto com Flamengo e Corinthians. Mais um tropeço nosso e uma vitória deles, a gente vai para a 5ª posição. Entendeu? O Atlético Mineiro já está com 2 vitórias seguidas. Já está chegando na gente. Quando a gente piscar, eles já estão colados na gente e podem até ultrapassar. Porque o Fluminense não é um time confiável. O Fluminense é um time inconsistente. Os caras estão se embrenhando com a mídia e com esses elogios exagerados ao Diniz e estão achando que eles são os craques, que eles são o Green Team, que eles podem sair tocando, dando de letra, calcanhar, que eles vão ganhar o jogo a hora que eles querem. E não é nada disso. O time do Fluminense é limitado. Com exceção do Ganso, o time é limitado. E do Arias também. Tirando o Ganso, Arias e mais um ou outro, o time é limitado. Não tem craque nesse time. Esse time não tem potencial para jogar da forma que eles pensam que eles jogam. Entendeu? Então é bom, de vez em quando, a gente fazer o básico. Não inventar. Se a gente está na cara do gol, chuta gol. Se a gente pode cruzar uma bola, alçar uma bola na área, alça a bola na área. Não se ganha jogo só tocando bola e entrando com bola e tudo, não, minha gente. Fazendo gol bonito, não. Não é toda hora que o Cano vai acertar um voleio, vai fazer um golaço e vai dar a vitória pra gente como a gente quer, não. Às vezes é bom a gente fazer um golzinho de canela, um golzinho de cabeça. Não é ruim, não. E eu não vejo o Fluminense fazendo isso. Eu não vejo esse time alçando bola. Eu não vejo esse time fazendo gol de cabeça, quase. É uma deficiência do Fluminense. É uma deficiência do Diniz. Ele quer jogar bonito o tempo todo. E ainda falam num cara desse para a seleção. Se ele for para a seleção, vai desandar. A seleção vai desandar, perder direto.
Ele não tem ainda capacidade para a seleção brasileira, não. Ele é um técnico promissor, mas tem muito que aprender, principalmente na parte defensiva e na parte da marcação. O Fluminense tem que ter opções táticas. Ele não pode ter o Fluminense não pode jogar de uma maneira o tempo todo, contra todos os adversários da mesma forma. Não. O Fluminense tem que ter opções. Se o adversário está marcando em cima, na saída de bola, a gente tem que desmarcar o meio-campo tem que se mexer, os atacantes também, para essa bola ser lançada. O nosso goleiro é deficiente na saída de bola. Ele é lento, ele se perde. Às vezes o Fluminense pega a bola, em vez de ele lançar logo para um contra-ataque, ele fica perdido. Ele não sabe para onde ele vai dar a bola. Reparem bem se eu estou falando besteira. Então muita coisa tem que mudar. E eu já estou falando isso aí há um tempão. Eu já estou falando nas vitórias, eu estou falando que eu não estou gostando. Quando o Fluminense ganha, eu falo que eu não estou gostando desse toque de bola em demasia. Sem sentido nenhum. A gente tem que tocar a bola em sentido do gol adversário. Não é ficar tocando bola fazendo bobinho na lateral, não. Do campo, não. A gente não vai ganhar jogo assim. Entendeu? Porque uma hora o adversário vai roubar a bola, vai virar essa bola para o outro lado, porque o Fluminense se fixa num lado do campo e fica naquela palhaçada, naquele bobinho. E o outro lado fica vazio. Então o adversário já matou a charada. É se deslocar para o lado oposto, roubar essa bola e lançar nos contra-ataques os seus atacantes. E é assim que o Fluminense tem afundado. Entendeu? Então a gente tem que saber jogar contra todos os adversários. Cada adversário é um jogo diferente. Entendeu? Não dá pra gente jogar da mesma forma sempre. Eu não vou nem falar dos lances do jogo, que eu estou tão enojado, que eu não vou nem falar dos lances do jogo. Nem vou dar nota para esses caras. O único que se salvou aí nesse time foi o Arias. E o Ganso teve alguns lampejos. E só, minha gente. Não dá para se salvar muita gente, não. Tá? Muita gente fala que o Fábio falhou, mas eu não sei se o Fábio falhou, não. O Fábio pulou na bola no último gol. O Nino que não tinha que ter tocado na bola e desviado do goleiro. Entendeu? Então eu acho que o Fábio não falhou. Dessa vez ele não falhou, não. Tá? Finalizações. O Atlético Goiás teve 29, o Fluminense teve 13. O jogo todo. Tá? Time inconsistente. Toques exagerados. Não chuta gol. Reservas desqualificados, ruins. Não sabe marcar jogada aérea essa zaga. É a zaga Cosme e Damião, que adora dar doce. É a zaga do Fluminense, é a zaga Cosme e Damião. Tá? Nino, péssimo jogo do Nino. Se estava mal, não era nem para ter entrado. Entendeu? Outra coisa, Diniz, confia nos teus zagueiros. Se você tem David Braz e David Duarte, algum zagueiro titular não vai jogar, são eles que têm que ser escalados. Não é você pegar Felipe Melo, de quase 200 anos, e botar na zaga. O cara é lento, o cara tá fazendo tudo errado, tudo que ele tenta sai errado. Entendeu? Então, porra, poupa a torcida de certas desgraças. Esse cara é uma. Nada que ele tenta fazer tá dando certo. Mesma coisa Caio Paulista. Mesma coisa Bigode. Chega desses caras, vamos dar oportunidade para outros. Alain, Gabriel Martins, João Neto, John Kennedy. Tem muito garoto da base talentoso aí. Por que não dar chance para esses caras? Por que a teimosia? Tem que fazer a vontade do empresário, é isso? Vocês têm que fazer a vontade do empresário, do jogador? Só pode ser, gente. Eu não estou entendendo da onde vocês querem chegar, sinceramente. Ganhando de 2-0, em vez de matar logo o jogo, deixou o adversário crescer. O adversário estava morto. E depois mexeu mal no time, acabou com o time de vez. O Diniz tem essa mania, ele fica desesperado. Quando ele está atrás do placar, ele fica desesperado e começa a fazer merda, uma atrás da outra. Alguém tem que dar uma brecada nesse cara. Mais uma derrota vergonhosa. O time vai descendo a ladeira, minha gente. E ressuscita os mortos. Ressuscita os caras que estão, os times que estão mortos. Cadê o Alain? Por que o Alain não joga? Que mistério é esse? Cadê o Alain? Contratar um cara caro,
pagar um salário caro para o cara não jogar. Não dá para entender isso, não. Continuar desse jeito, gente, sinceramente, até a Libertadores na fase de grupo vai estar ameaçada. Está arriscado, se a gente entrar, vai ser na pré-Libertadores de novo. E com essas barangas aí, é lona novamente. É lona. Eu já não confio mais nada desse cara que vai ser eleito. Está arriscado ele não contratar mais ninguém. Pelo contrário, ele vai vender. O André é um, que deve sair no final do ano. Matheus Martins é outro. Se bobear, vai o Nino também. E qual é a peça de reposição que esse cara vai ter? Mandou embora Lucas Claro. Não contrata ninguém. Já era para estar negociando com algum jogador. Mas não, é só especulação, especulação, especulação. Ainda quer trazer Thiago Neves. Tudo bem, Thiago Neves quer encerrar no Fluminense a carreira. Mas não é um reforço de ponta para o time. É um jogador que vai se aposentar, só isso. É um jogador que vai entrar no final do jogo. Não é um jogador que a gente precisa agora, um jogador de ponta para entrar no time de vez. A gente precisa de um lateral esquerdo. A gente precisa de jogadores de linha de fundo. Acorda, acorda, diretoria. Acorda, Mário Bittencourt. Acorda. Vocês já desclassificaram o Fluminense na Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Ganharam o Carioca graças ao Cano. Tem que fazer uma estátua para o Cano nas Laranjeiras. Foi ele que nos deu o título. Agora vai pegar o América Mineiro, domingo, e não sei o que esperar desse Fluminense. Sinceramente, eu não sei o que esperar. Não sei o que esperar. Se a defesa vai dar doce de novo, vocês vão jogar direitinho como homens. Eu, sinceramente, eu não sei o que vai ser. Não sei mesmo, gente. Tem que ter opções. Não podemos jogar sempre do mesmo jeito. Precisamos de variações táticas. Eu já falei isso 1000 vezes. Está se tornando repetitivo. Meus vídeos estão se tornando repetitivos, porque é sempre os mesmos erros. A gente tem que ter vontade de ganhar. Não adianta ter posse de bola e o adversário chutar 29 vezes e a gente 13. Num jogo que a gente teve mais posse de bola. Isso não adianta nada, vocês não vão enganar ninguém. Entendeu? Vocês não estão enganando ninguém, minha gente. Torcedor do Fluminense, tem uns que até se enganam. Eu não me engano. Eu já vi muito time do Fluminense de ponta jogar. Eu vi o time de 80, que era um timaço. Eu vi o time de 83, 84, que era um timaço. Eu não comecei a Maracanã agora, não. Em 90, 91, não. Eu já vou ao Maracanã desde 79. Tá bom, minha gente? Eu vi times do Fluminense jogar. Na época eu reclamava do Rubens Galaxy. Porra, o Rubens Galaxy, perto do Caio Paulista, porra, é Maradona, irmão. É craque. Rubens Galaxy é craque perto do Caio Paulista. Rubens Galaxy jogava na esquerda, na lateral direita, no meio campo e até como meio armador. É um cara que jogava em todas as posições e jogava bem. E eu reclamava na época dele, hein? Para vocês terem uma ideia. Vocês acham que eu vou ficar contente com o Caio Paulista? Porra, pelo amor de Deus, né? Tem que fazer a limpa, gente, nesse elenco. Temos que mudar e rejuvenescer o time do Fluminense. Mandar essa velharia embora. Mandar esses caras embora, se aposentar em outro time. Isso aqui não é asilo. Fluminense não é asilo, porra. Se o Mário quer trazer esses velhos, leva para casa dele. Fluminense não é asilo. Porra, eu quero ver futebol para frente. Eu gosto de vitória e gosto de título. E com esse elenco vai ser ruim de rolar, hein? Vai ser ruim de rolar. É carioca e olhe lá. Foi aquele carioca e olhe lá. Tá? É sempre a mesma coisa. Toca em demasia, não consegue matar o jogo e falha demais na defesa. Todo jogo é isso. Entendeu? Só consegue ganhar quando o adversário é pior do que todos. Ganha no Maracanã quando é Juventude, quando é um time bem fraco. Porque até o Atlético de Goiás, no primeiro turno, ganhou a gente no Maracanã. Então, a gente tem que mudar. Tá tudo errado, o Fluminense tá mal. Não tá bem, não. Ganha um jogo, a gente se engana. Ah, deu de 4-0 no Juventude, a gente se engana, que nós somos bobos, né? A gente gosta do Fluminense, então a gente somos torcedores bobos, que somos fáceis de ser enganado. Aí em seguida, toma-lhe uma porrada do Atlético Mineiro, toma-lhe uma porrada do Atlético Goiás
e agora vai para o tudo ou nada de novo com o América Mineiro. Porque se não ganhar, minha gente, é ladeira abaixo. Se não ganhar, já pode cair na próxima rodada para a 5ª posição ou 6ª, dependendo do Atlético Mineiro, tá? Então abre os olhos, Diniz, abre os olhos, diretoria. Já começa a ver, a contratar o elenco melhor para o ano que vem. Começa a mandar esses caras embora, tenta rescindir o contrato de Felipe Melo, de Bigode, conversa, tenta rescindir, porque a torcida não está satisfeita com esses caras. A gente já está saturado. E vocês vão querer que lote Maracanã assim, fazendo essas merdas e essas vergonhas que vocês estão fazendo, jogo após jogo? Já tinha 11 mil ingressos vendidos. E aí? Como que vai chegar a 20 mil? Quem é que vai ter tesão de ir para o Maracanã ver vocês jogarem? Quem é? Final do ano. Natan vai embora. André deve ser vendido. Caio Paulista. Não, nem Caio Paulista. O Wellington vai embora. Natan deve ser devolvido. E outros jogadores devem sair. Matheus Martins, Nino. Então a gente tem que ter reposição. Não é tentar reposição quando a pré-Libertadores estiver começando. A gente tem que fazer a reposição quando a Copa do Mundo estiver rolando. Agora. Entendeu? Para o time poder treinar junto e ter conjunto quando começar as competições. Por isso que esse time não é competitivo. Por isso que esse time não consegue título. Porque ele começa as competições todo capenga, sem jogador, sem contratar os jogadores que a gente precisa e ainda se desfazendo dos poucos que a gente tem. Que a gente ainda, o time já era fraco. A gente ainda se desfez do Luiz Henrique, que era uma peça importantíssima para desafogo pela direita, e a gente se desfez também do Nonato, que era um jogador que ligava a defesa ao ataque. Um jogador imprescindível, não era craque, mas era um motor, um jogador que fazia o time, ao meio-campo andar. Agora a gente tem que ficar com o Martinelli, com altos e baixos. Tem jogo que ele joga mais ou menos, tem jogo que ele joga mal, como o de ontem, por exemplo. Então fica complicado o torcedor acreditar nesse time. Fica complicado o torcedor acreditar nas promessas desse presidente, dessa diretoria. Entendeu? Principalmente torcedores como eu, que são antigos. Eu tenho 56 anos, eu já acompanho o Fluminense há muito tempo. Mais do que essa maioria aí que diz que entende do Fluminense, que gosta do Fluminense. Eu já acompanho o Fluminense há anos, minha gente. Desde 70 e poucos. Tá? Eu não acompanho o Fluminense de 90 para cá, não. Eu acompanho o Fluminense de 78, 79 para cá. Tá? Então eu entendo muito de Fluminense. Eu ia na 3ª divisão, eu estava lá torcendo pelo Fluminense no Maracanã. Tá? Agora eu estou impossibilitado de ir porque eu estou com 2 hérnias e eu não consigo realmente ir para o Maracanã, vibrar e me deslocar para ir ao Maracanã no estado que eu estou. Então não tenho condições de ir no momento, mas assim que eu conseguir fazer a cirurgia eu vou. Tá? Mas eu espero que o time melhore. Não é possível, tem um monte de jogador aí na 2ª divisão, nesses times mesmo de ponta que estão nas reservas. O Fluminense pode tentar a contratação. Não vai encher o seu custo salarial, não, se ele soubesse desfazer de jogadores que não estão tendo um bom aproveitamento. Não é que eles sejam pessoas ruins, não, são profissionais também, só que não estão fazendo liga no Fluminense. O Wellington não está fazendo liga, está atrapalhando. Caio Paulista não se deu bem no Fluminense, Bigode não se deu bem no Fluminense, Felipe Melo a mesma coisa, já deu. Calegari é um jovem jogador, mas na lateral direita não funciona. Tenta botar o Calegari na sua posição de origem, que é volante. De repente ele vai ser mais útil a gente. Entendeu? Ele não é um jogador bobo quando ele joga no meio. Mas na lateral não está funcionando. Então a gente precisa ou subir os garotos, que é o Johnny, que é o Marcos Pedro na lateral esquerda, que é o zagueiro Luan, os garotos de meio campo, o João Pedro, que vem do Vila Nova. O Fluminense já deveria ter comprado, não sei se já comprou, né? Vai esperar chegar proposta para o garoto de outro time de ponta, aí vai inflacionar e não vai ter dinheiro para contratar o garoto. Porque tudo no Fluminense é assim, tudo no Fluminense é devagar, é na última hora.
é quando chegam os concorrentes querendo contratar, entendeu? No Fluminense é sempre assim. Não tem um cara que tenha uma visão que chegue lá e contrate o garoto logo. Tá vendo que o garoto tá despontando, que o garoto tá tendo sucesso, vai lá e faz um contrato longo com o garoto. A mesma coisa é o Alexander. É um jogador que está arrebentando no sub-20. Jogou bem pela seleção sub-20. E o garoto não tem oportunidade no time de cima. Por que eu não sei. Porque eles cismaram com o Wellington. Entendeu? Eles cismaram com o Wellington. Você olha para a reserva e está lá o Wellington todo jogo. Por que não tira o Wellington da reserva e bota o garoto para jogar? O Alexander, que é um jovem promissor. Por que não dar chance para o John Kennedy? Por que não dar chance para o João Neto? Samuel Granada, o Gabriel Martins, o João Pedro, o Arthur. É melhor do que botar essas barangas que vocês estão botando no segundo tempo. O Fluminense está caindo de produção. É Marrone, é Caio Paulista, é Bigode, jogadores que não estão dando certo. Já testou e não funcionou, então desiste. Você tenta uma vez, você tenta 2, 3, 4, 5, 6. Não deu certo, acabou, gente, parou. Os caras treinam todo dia. Será que não dá para ver que os caras não estão funcionando no Fluminense? Não estão somando? Quando precisa deles, eles não demonstram vontade. Então é hora de dar força para os garotos que têm uma história no Fluminense, que começaram da base, tem amor ao Fluminense, tem amor a essa camisa. É dali que vai sair coisas boas. É dali que vai sair o futuro do Fluminense. Não é nesses caras que têm contratos de 1 e 2 anos e depois os caras vão se aposentar ou vão para outro clube. São jogadores piratas. Jogadores de estilingues, que cada hora estão no lugar. Não, a base é a história, é jogador que tem amor ao Fluminense. É dali que a gente vai ter bons frutos. É dali que a gente vai ter títulos. Como a gente tem na base. Os garotos são campeões na base, vão subir para os profissionais, vão ser campeões também. Porque já está no sangue deles, são jogadores bons de bola. Uns têm cabeça mais fraca que os outros, mas nada melhor que um bom psicanalista, um cara que dê força para os garotos, converse com os garotos. A direção também tem que chegar junto para fazer esse garoto se enquadrar, para esse garoto ir na linha, na mesma linha dos demais. Colocar para esse garoto que ele tem um futuro pela frente, que ele pode ir para o exterior, fazer sua independência financeira e depois voltar para o Fluminense e de repente encerrar a carreira. Alguém tem que abrir os olhos desses garotos. Não é porque o garoto tá faltando treino, o garoto... Porra, senta com o garoto e conversa. Abre os olhos dos garotos. Não é só xingar, não é só cobrar, não é só lançar para a mídia o que o garoto está fazendo. Não, é conversar. É sentar e conversar. É assim que tem que ser, que tem que agir um dirigente do Fluminense. Não é só para contratar e dar esporro, não. Entendeu? E tem que ter pulso, Diniz, tem que ter pulso. Não adianta você ser um treinador inovador, querendo botar ideias novas, que eu dou valor a isso. Eu acho isso legal da tua parte. Eu acho isso aí um diferencial em você. Mas você não vai atingir maturidade se você não souber, se você não tiver pulso. Você tem que chegar para o Felipe Melo, não interessa se ele é brabo, se ele não é brabo. Meu camarada, você agora não vai jogar. Você só vai jogar quando tiver vaga na tua posição. De zagueiro você não vai jogar no meu time. E eu vou dar prioridade à garotada, ao Alexander. Tá? Se eu tiver que colocar você, você tem que demonstrar vontade nos treinos. Tá bom? Caio Paulista, você vai para a reserva. Você vai para a reserva dos reservas. Você não vai nem ser relacionado por enquanto. Tá bom? E é assim que tem que agir. De repente até os caras pedem para sair. Até eles, de repente, vão querer quebrar o contrato e sair do Fluminense. Aí o Fluminense se livra dos caras, do salário alto dos caras, e os caras seguem o rumo deles para outra equipe. De repente vai encerrar a carreira num Bangu, num Madureira. Mas no Fluminense não dá. Não dá para a gente ficar pagando salário de 600 mil, 400 mil, 350 mil, para o cara, quando entrar, não ajudar em nada. Ficar se arrastando em campo. Então deixa o cara seguir o rumo dele, bota ele na geladeira, até ele pedir para sair.
Porque se ele tiver hombridade, ele vai pedir para sair. Mas não, fica escalando o cara todo jogo. O cara fica fazendo merda e fica sendo escalado como prêmio. Não dá para entender. Não dá para entender, sinceramente. Então, muita coisa tem que mudar, tá tudo errado. O Fluminense está fazendo vergonha atrás de vergonha. Tomou de 3-2, ganhando de 2-0, de um time que está na penúltima colocação, já está com o pé na segunda divisão. Porra, os caras, 6 jogos contra o Fluminense, ganharam 5. Nos últimos 6 jogos, os caras ganharam 5 do Fluminense. Porra, que vergonha, minha gente. Vocês não têm vergonha de vestir essa camisa e fazer essa vergonha que vocês estão fazendo, não? Essa camisa tem peso, essa camisa tem história. Vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo. É toquinho, é letra, parece umas vedetes jogando. Vocês parecem que vocês não são jogadores do Barcelona, não, nem do Manchester City. Vocês são jogadores que estão em fim de carreira, na maioria de vocês, ou jogadores sem qualificação nenhuma. Entendeu? Vocês estão jogando no Fluminense porque maus olheiros, os caras que não entendem porcaria nenhuma de futebol, deram aval para a contratação de vocês. Eu não sou um profissional de futebol, mas eu vejo que vocês não têm qualidade nenhuma para jogar no Fluminense. Nenhuma. Todas essas contratações, a única que deu certo foi o Cano, tá? Cano, o Arias, que deu certo, o Nonato, que deu certo, que foi embora, e poucos. Até o Ganso ficou 4 anos mamando no Fluminense, ou 3, agora no final do contrato que ele resolveu jogar. Samuel Xavier também vinha mal. O Diniz que ressuscitou ele. Começou a jogar agora. Então a gente tem que saber os defeitos e as qualidades do Diniz. As qualidades, ele ressuscitou o Ganso, ressuscitou o Samuel Xavier. Ao mesmo tempo, ele tá sendo um cara teimoso, porque ele está insistindo no Caio Paulista, ele está insistindo no Bigode, no Felipe Melo, jogadores que não estão demonstrando nenhuma qualificação para jogar no Fluminense. Marrone, mesma coisa. Quem é que pediu para contratar esse cara? Da onde esse cara veio, meu Deus do céu? Que futebol que ele estava jogando? Que isso? Que coisa horrível. Que coisa lamentável ver esses caras jogando pelo Fluminense. Lamentável. Então, o pré-jogo o pós-jogo eu não vou nem falar de nota, de lance. Isso aí me dá raiva, me dá nojo. Eu não vou falar em nada disso. Entendeu? Eu estou aqui para puxar a orelha de vocês e falar que vocês são a zaga Cosme e Damião. É uma zaga que dá doce. Vocês têm que treinar a jogada aérea, cortar essa bola, subir com os atacantes. Não é os caras ganhar todas as bolas pelo alto, isso não existe. Parar de fazer pênalti bobo. Entendeu? Em vez de você empurrar o cara, você tem que marcar o cara. Entendeu? Você tem que marcar o cara. Não é deixar o cara toda hora cabecear livre e ganhar todas as divididas com vocês na área. É um Deus nos acuda quando a bola vai para a área. Todo jogo é isso. Todo jogo é isso. Tá? Então, pessoal, peço aí que quem ainda não se inscreveu no canal, quem ainda não é inscrito, que está assistindo esse vídeo, que se inscreva, que deixe um like, que é importante o like de vocês. Parece que não. Tem gente que assiste e vai embora. Se puder deixar um like, não vai custar nada, você só vai tocar com o dedinho aí no like e vai ajudar bastante o canal. Se puder deixar um comentário de tudo que eu falei, se vocês discordam do que eu falei, se vocês estão achando que o Fluminense está jogando um futebol maravilhoso, que é o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, que é um futebol refinado, vocês deixem aqui o comentário, tá? Próximo jogo do Fluminense domingo, no Maracanã contra o América Mineiro. No sábado eu vou gravar o pré-jogo comentando sobre as escalações e das últimas novidades do Fluminense, ok? Um abraço a todos, saudações tricolores. Eu sei que todo mundo está chateado, eu também estou, mas agora não adianta, gente, é tentar resolver os nossos problemas que a gente tem e são graves, como a defesa, e partir para o próximo jogo para tentar vencer. É a única solução que eu encontro para o Fluminense. É tentar vencer para apagar
essas duas derrotas vergonhosas que foi contra o Atlético Mineiro e o Atlético de Goiás. Tá bom? Um abraço a todos e saudações tricolores.